Bom, então nós vamos falar a partir de agora de escoamentos compressíveis. São aqueles para os quais nós não podemos desprezar os efeitos de compressibilidade. Então, a gente vai estar principalmente preocupado com gases, né? Normalmente ar, o gás mais abundante aí para as aplicações de engenharia mecânica, normalmente é o que está envolvido na maioria das aplicações, né? Normalmente em aerodinâmica. E então nós vamos ver em que condições, né, nós temos que desprezar, nós não podemos desprezar os efeitos de compressibilidade. Tá? Em alguns casos, sim, né? A gente já vinha fazendo isso, então a gente vai ver que quando o escoamento de ar, por exemplo, né, ele se dá a uma velocidade baixa, os efeitos compressíveis são desprezíveis e nós então resolvemos, né, o problema como se fosse um escoamento incompressível. Né? Então a gente para de falar em fluido, né, compressível ou fluido incompressível, a gente vai falar de escoamento compressível ou escoamento incompressível, porque o ar, por exemplo, sob algumas condições, a gente tem escoamento incompressível, então não tem porquê, né, carregar toda a complexidade de escoamentos compressíveis nesses casos, né? A gente vai ver quais. E para outros não, para outros nós temos que considerar efeito de compressibilidade. Tá? Tá bom, então para começar, né, a primeira coisa que a gente vai ver é que grupos adimensionais são importantes, né? Porque são eles que vão nos dizer se o escoamento ele é compressível, né, ou não. Tá? Então o primeiro deles é o número de Mach, esse primeiro aqui, né, número 1. Quem é o número de Mach? É a velocidade, ele é definido como a velocidade do fluido sobre a velocidade local do som. Então a gente tem que tomar cuidado, esse Azinho aqui é a velocidade do som, a gente tem que tomar cuidado que a velocidade do som ela não é exatamente uma constante, tá? Não confundam com, né, por exemplo, velocidade de propagação da luz, que aí sim é uma constante. Né? A velocidade de propagação do som, ele varia, ela varia, né? Pode variar, né, de posição a posição, e a gente vai ver que para um gás perfeito é função da temperatura. Né? Então, tomar cuidado que eu vou até anotar, ó, é a velocidade, né, local, tá? Porque ela pode variar, do som. Então, esse é o nosso número de Mach, a velocidade do fluido. Então, vamos por aqui a velocidade local do fluido. Então, esse é o número de Mach. Tá? Então, a velocidade do fluido dividido pela velocidade do som. E o número de Mach ele pode variar ponto a ponto no escoamento. Então, isso é muito importante, tá? Da gente frisar e ter em mente que essa velocidade do som ela pode variar ponto a ponto no espaço. Tá? Então, esse é o número de Mach, velocidade do fluido dividido pela velocidade local do som. Tá? A gente já vai falar disso, mas quando Mach igual a 1, né, a velocidade do fluido é igual à velocidade do som, a gente está em condições sônicas. Né? A gente já vai falar disso. O segundo grupo adimensional, né, pertinente para escoamentos compressíveis é a razão de calor específico gama. Né? Ou seja, calor específico a pressão constante, dividido pelo calor específico a volume constante. Isso aqui a gente vê bastante em termodinâmica, vocês viram bastante, né? Em termo 1 e termo 2. A gente vai falar rapidamente aqui nessa sequência de vídeos, né? A gente vai falar disso aqui também. Tá? E o terceiro é o número de Reynolds, né? Construído com a velocidade do fluido. Esse U aqui, né, é a velocidade do fluido. Tá? Por que eu não pus igual, né, a esse aqui? Né? Porque, na verdade, é a mesma coisa, velocidade do fluido, só que aqui, normalmente, quando a gente fala em número de Reynolds, a gente pega uma velocidade de referência. Né? A gente não vai pegar a velocidade local do fluido, né? A gente vai pegar a velocidade de referência. Então, a gente vai pegar, por exemplo, a velocidade de corrente livre. Né? Normalmente, a gente vai pegar isso aí para construir o nosso número de Reynolds. Tá? Então, esses são os três números adimensionais pertinentes para o problema. Ok? E a gente vai ver também o porquê que a velocidade do som é importante. Né? O que ela está fazendo aqui? Né? Se a gente está falando de escoamento compressível, né? Por que essa velocidade do som, né? Ela está aparecendo aí? Tá? A gente já vai ver o porquê. Então, como é que a gente classifica o escoamento? A gente classifica baseado no número de Mach. Então, está envolvida a velocidade do som. Né? Então, a gente classifica assim, ó, nossos escoamentos compressíveis. Ó. Então, para Mach,
menor ou igual a 0,3, tá? Dessa ordem aqui, eu vou pôr menor ou igual para não ter ambiguidade nesse curso, tá? Então vocês não precisam ficar preocupados em aproximação, etc. Né? Então, menor ou igual a 0,3, vai. A gente vai chamar o escoamento de subsônico incompressível. Tá? Subsônico porque, né, vendo a definição do número de Mach, ó, né, 0,3 é menor que 1. Né? Então, significa que a velocidade do fluido é menor que a velocidade do som. Tá? Daí o nome subsônico. Né? Velocidade subsônica. Né? O escoamento é subsônico incompressível. Ou seja, para Mach menor que 0,3, a gente não precisa considerar efeito de compressibilidade e pode tratar o escoamento desse gás, por exemplo, de ar, como se fosse um escoamento incompressível. Tá? Ok. Depois, quando eu estiver nessa faixa, 0,3 a 1, a gente chama o escoamento de subsônico compressível. Ou seja, Mach menor que 1, então significa que V é menor que A, a velocidade do fluido é menor que a velocidade do som, então realmente ele é subsônico. Só que se meu Mach, né, for maior que 0,3, eu preciso considerar os efeitos de compressibilidade. Né? Os efeitos de compressibilidade são importantes no escoamento, então eu preciso considerar a compressibilidade. Então a gente chama esse caso aqui de escoamento subsônico compressível. M igual a 1, V igual a A, né? A velocidade do fluido é igual à velocidade do som. Então o escoamento ele é sônico, ele tem condição sônica. Né? E obviamente ele é compressível, né? Maior que 0,3, então daqui para, né? Daqui para cá, né? Daqui para baixo, tudo é compressível. Né? Então subsônico, sônico compressível, quando o Mach igual a 1, e quando o Mach é maior que 1, significa que V é maior que A, a velocidade do fluido é maior que a velocidade do som. Então meu escoamento ele é supersônico, né? E obviamente ele é compressível. Tá? E aí, tudo bem. Então acho que isso aqui dá para entender o porquê que isso está acontecendo. E a gente precisa entender agora o porquê que a velocidade do som está aparecendo. O que ela tem a ver com isso? Né? A primeira coisa é o que é o som. Né? A gente vai falar em algumas aulas mais para frente, né? Alguns vídeos mais para frente a gente vai falar da velocidade do som. Mas adiantando, né? O som é um pulso, né? Um pulso sonoro é um pulso de pressão que vem acompanhado de massa específica, né? Eles estão em fase, é um pulso de som e densidade, que se propaga no espaço, né? E é uma onda longitudinal. Né? Então, quando a gente ouve um som, né? O nosso ouvido, né? O nosso aparelho auditivo, ele está preparado para receber pequenos pulsos sonoros, né? Ou seja, pequenos pulsos de pressão, né? Que fazem, né? Uma membrana no nosso ouvido vibrar e o cérebro depois, né? A parte nervosa leva isso, né? Para o cérebro, né? E o cérebro converte isso numa informação que a gente interpreta como som. Né? Mas são pulsos sonoros. Né? São pulsos de pressão, né? Que viajam no espaço. Então, por exemplo, vou pôr aqui de forma bem resumida, tá? A gente vai ver, de forma bem coloquial, a gente vai ver isso aqui com um pouco mais de detalhe, né? Já, tá? Mas o som, se eu tenho aqui uma fonte, ó, a gente vai chamar isso de fonte sonora, e eu promovo um pulso de pressão de pequena amplitude, né? Um pulso de pressão que vem acompanhado de um pulso de densidade, isso vai se propagar em todo o espaço. Tá? Aqui no papel está em 2D, a gente teria algo que se propagaria, né? Como se fosse uma casca esférica, né? Ao longo do espaço. Então, no momento que eu crio o som aqui, né? Eu faço um pulso sonoro, isso aqui vai se propagar, né? Em todas as direções. Se o ar, a gente estiver falando de ar, por exemplo, aqui na atmosfera terrestre, né? Se o ar for homogêneo, se a atmosfera for homogênea, né? Então ele vai se propagar em todas as direções, né? Com a mesma velocidade A. Né? Ele vem para cá com velocidade A e está vindo para cá também. Né? Velocidade A, né? Mesma velocidade. Ele se propaga em todas as direções. Então, isso aqui, eu posso imaginar assim, eu fiz um pulso, 2 pulsos, 3 pulsos, né? Então isso aqui, 3 ΔTs atrás, 2 ΔTs atrás e 1 ΔT atrás. Certo? Ele vai se propagando dessa forma.
Tá? Então, isso aqui, para a gente, por enquanto, tá? A gente já vai ver em mais detalhe, é o som, essa onda, né, de pequena amplitude, né, de pressão. Né? Então, isso aqui, ó, é uma onda, né, que propaga, né, um pulso de pressão, né, P, que vem acompanhado de um pulso de massa específica, né, de pequena amplitude. De pequena, vamos escrever aqui, a amplitude. E a gente vai ver mais para frente, né, que essa, essa onda, ela é tão, a amplitude dela, né, é tão pequena, né, que a gente despreza o efeito viscoso. Então o som ele vai se propagar em todas as direções, esse pulso, né, sem sofrer efeito da viscosidade. Tá? As exceções são altas frequências, a gente vai falar disso.